uma passagem que está em Efésios capítulo 5, muy conocido, que dice: despiértate tú que duermes. muito conhecido, que diz assim: desperta tu que dormes. Esa palabra despiértate Essa palavra desperta-te es muy interesante é muito interessante, porque habla de un lugar público. porque fala de um lugar público. No habla solamente de levantarse, Ele não fala simplesmente de você se levantar. habla de un movimiento de salir hacia un lugar. Ele fala de você fazer um movimento que você vai até um lugar, sai de um lugar e vai até um outro lugar. Cuando nosotros hablamos de despertarnos, Quando nós falamos de sermos despertos, hablamos de movernos hacia un lugar público. fala de nós nos movermos até um lugar público. Habla de una plaza principal. Fala de nós irmos até uma praça principal. Habla de las reuniones donde se juntaban las personas a charlar. Fala de ir a uma reunião onde se juntam as pessoas para poder falar. Si nosotros hablamos de despertarnos, Porque se nós estamos falando de sermos despertos, tenemos que salir de nuestro lugar nós temos que sair do nosso lugar a lugares públicos, e ir a lugares públicos. porque este evangelio no puede ser escondido. Porque esse evangelho não tem como ser escondido. Necesitamos despertarnos. Nós precisamos ser despertados. Y despertarnos tiene una señal clara: E ser despertado tem um sinal muito claro: salir afuera. sair para fora. Hospitales, Hospitais, plazas, praças, bancos, bancos, todo lugar público, todo lugar público, municipalidad, prefeitura. prefeitura. En todos esos lugares nosotros Em necesitamos todos estar. esses lugares nós precisamos estar. No para cumplir una función pública, Não somente para cumprir uma função pública, para hablar de cuál es nuestro evangelio. mas para falar qual é o nosso evangelho. Eso es despertarnos. Isso é ser despertado. Efesios capítulo 2. Efésios capítulo 2. ¿Lo tienen? Já tem aí? Ahí está. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este pasaje me marcó mucho. Essa passagem me marcou muito. Habla acerca de la corriente de este mundo Fala sobre a corrente desse mundo. y dice que la corriente de este mundo tiene un jefe que lo maneja. E diz que a corrente desse mundo tem um chefe e ele maneja. Y no solamente que lo maneja, Não somente maneja, sino que opera en hijos de desobediencia. senão que ele opera sobre os filhos da desobediência. Cuando habla de desobediencia, Quando ele fala de desobediência, la palabra que utiliza es la palabra incredulidad. a palavra que é utilizada aqui é a palavra incredulidade. Entonces la incredulidad no es algo inocente. Então a incredulidade não é algo inocente. Incredulidad, cuando habla de hijos de desobediencia, A incredulidade, quando fala disso de desobediência, cuando hablamos de obediencia, quando falamos de obediência, hablamos de oír inteligentemente. nós falamos de ouvir de forma inteligente. Entonces esta palabra desobediencia no le queda bien, Então a palavra desobediência não fica bem aí, porque habla de la palabra incredulidad. porque fala da palavra incredulidade. Tiene que ver con las cosas que escuchamos, Tem a ver com as coisas que nós ouvimos, pero que no creemos. mas não cremos. Eso produce Isso produz que un demonio nos maneje. que um demônio acabe nos manejando. Entonces la incredulidad no Entonces- es algo Então a inocente. incredulidade não é algo inocente. No es que uno dice: bueno, no creo, si vos querés creer está todo Não bien, é você dizer, não, eu não creio, mas se você quer crer, tudo bem. no hay ningún problema. Não tem nenhum problema. El tema es O ponto é, que cuando vos no crees, quando você não crê, hay una operación espiritual há uma operação espiritual de un espíritu de um espírito que te lleva a vivir bajo la corriente de este que mundo. te leva a viver debaixo do curso, a corrente desse mundo. Nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza Nós precisamos tirar da nossa cabeça de que si no creemos está todo bien. que essa posição de se a gente não crê, tá tudo bem. Si cuando volvamos a nuestras comunidades Porque quando nós voltarmos às nossas comunidades, queremos trabajar en estas cosas, nós queremos trabalhar nessas coisas. y hay alguna persona que dice: bueno, vos fuiste allá y seguro aprendiste eso. Vai alguma pessoa, você encontra e diz assim, você foi lá e você aprendeu isso, tá bom? Nosotros no fuimos, es Mas nós não distinto para fomos, nosotros. então não é a mesma coisa para nós. Nos cuesta un poco más. Isso custa um pouco mais para a gente poder crer. Acá las cosas se manejan de otra manera. Aqui
Aqui as coisas acontecem de outra maneira. El peligro de tener personas así E o perigo de ter pessoas assim es que hay un espíritu que los maneja, é porque eles atraem o manejo de uma oposição espiritual. genera una operación en ellos É gerada uma operação sobre eles. y los hace pertenecer a la corriente de este mundo. E ele que faz eles serem guiados pelo curso desse mundo. Entonces la incredulidad no es inocente. Então a incredulidade não é algo inocente. Por eso Fabio decía ayer, nosotros necesitamos tirar la Por incredulidad isso Fábio disse ontem, nós precisamos tirar a y incredulidade. nosotros necesitamos ser conscientes Porque nós precisamos ser conscientes de lo que la incredulidad produce en do nosotros. que a incredulidade produz em nós. Cuando hablamos de poder, Quando nós falamos de poder, siempre lo primero que pienso es el Moisés. sempre a primeira coisa que eu penso é em Moisés. Moisés era un hombre poderoso. Moisés era um homem poderoso. Él estaba bajo la corriente de Egipto, Ele estava debaixo da corrente do Egito, donde la violencia era una moneda corriente. aonde a violência era uma moeda corrente. Cuando él vio al egipcio maltratar a sus hermanos, Quando ele viu um egípcio maltratando seus irmãos, él fue y los mató. ele foi e matou. Se escapó, E ele conseguiu se escapar. llegó a Madián E chegou Miriam y encontró a unas mujeres queriendo darle agua a sus ovejas. e encontrou umas mulheres querendo dar água às suas ovelhas. Y había unos hombres, unos pastores del lugar que no los dejaban. E havia alguns pastores no lugar que não gostavam. Y él luchó contra ellos, E ele lutou contra eles, defendió a estas mujeres. defendeu essas mulheres. Y después de eso él tuvo un encuentro con nuestro Dios. E depois ele teve um encontro com o nosso Deus. Y más adelante nosotros vemos a otro tipo de Moisés, E daqui por diante nós vamos ver um outro tipo de que Moisés. no se movía bajo la corriente de Egipto. Ele já não se movia mais pela corrente do Egito. Y Moisés comenzó a sufrir algunas cosas. E Moisés começou a sofrer algumas coisas. Primero sus hermanos hablaron mal de él. Primeiro seus irmãos falaram mal dele. Y el Señor salió al encuentro de sus E o hermanos. Senhor foi ao encontro dos seus irmãos. Generó lepra en su hermana. Gerou lepra na sua irmã. Y Moisés simplemente dijo, Señor, te pido que la sanes. E Moisés simplesmente disse: Senhor, eu peço que você a cure. En ese momento la Biblia habla de que Moisés era el hombre más manso sobre la E nesse tierra. momento a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso sobre a terra. ¿Cómo un hombre violento llegó a ser manso? Como um homem violento chegou a ser um homem manso? Porque el poder Porque o poder trae humildad. traz humildade. Genera que seamos personas mansas, Gera em nós que sejamos pessoas mansas, humildes. humildes. Lo peligroso del poder O perigo do poder es cuando vemos personas que creen que son poderosas, é quando nós vamos ver pessoas que creem que são poderosas, que pueden hacer lo que quieran que acham que podem fazer o que quer y no encuentran la humildad. e não encontram humildade. Eso es un engaño. Isso é um engano. Mateo 24, Mateus capítulo 24, cuando habla de tantas cosas para estos últimos tiempos, quando fala de tantas coisas para esse último tempo, lo primero que dice, o primeiro que é dito: cuidado cuidado que nadie los engañe. que ninguém vos engane. La iglesia muchas veces se asombra con el poder. A igreja às vezes fica impressionada com o poder. ¡Wow! Los milagros que hace. Uau, olha que milagres que eles fazem. Qué peligro, ¿no? É um perigo isso. Moisés fue un hombre manso. Moisés foi um homem manso. Cuando Coré con sus 250 hombres, Quando os filhos de Coré, com 250 homens, se rebelaron en contra de él, se rebelaram contra Moisés, fue el poder de el Dios de Moisés o poder de Deus veio sobre Moisés, operando. operando. Moisés simplemente acudió a su Dios Moisés simplesmente ele tentou apaziguar o seu Deus y le dijo, Señor, por favor, haz esto. e disse: Senhor, por favor, faz isso. La tierra se abrió A terra se abriu y dice que descendieron vivos hasta el Seol. e diz que eles desceram vivo até o Seol. Es feo, É feio, hein? porque es ser consciente de a dónde está yendo Porque você está sendo consciente do que está fazendo y no hay nada para hacer. e não há nada para fazer. Moisés era un hombre poderoso, Moisés era um homem poderoso, pero era un hombre extremadamente humilde. mas um homem extremamente humilde. Por eso es que el poder genera en nosotros humildad. Por isso que o poder deve gerar em nós humildade. Si el poder genera otra cosa, Se o poder gerar outra coisa, entonces no proviene de nuestro Dios. então isso não provém do nosso Deus. Moisés no se defendió a sí mismo, Moisés não defendeu a si mesmo. como lo hubiera hecho en la corriente de este mundo. Ele não se como ele se moveu antes na corrente do mundo. Él dejó que nuestro Dios opere. Ele deixou que o nosso Deus operasse.
¿Cuántas cosas nosotros vivimos Quantas coisas nós vivemos en las que nosotros manejamos las cosas que pasan e que nós manejamos as coisas que acontecem y no nos damos cuenta de que estamos siendo movidos por una e a corriente gente não se dá conta que a gente está se movendo por uma corrente y perdemos la capacidad de que el Señor nos pueda usar? e nós perdemos a capacidade de que podemos ser usados pelo Senhor. Cuando empecé a trabajar Quando eu comecei a trabalhar con Sergio, com o Sérgio, él me dijo su primer consejo. ele deu como primeiro conselho, Él me dijo, no te metas en temas de hombres. ele falou: não se mete em assuntos de homens. Al principio no entendí Não, demasiado, no princípio eu não entendi, pero con el correr del tiempo mas quando foi passando o tempo me di cuenta de qué es lo que tenía que vivir, e eu entendi o que eu tinha que viver en qué plano tenía que e vivir. em que plano eu tinha que viver. Y me fui corriendo de eso. E eu fui saindo disso. Fui aprendiendo a no meterme en los temas de hombres. Eu fui aprendendo a não se meter em assuntos de homens. Aprendí a no defenderme a mí mismo. Eu aprendi a não me defender. Aprendí a que cuando alguien habla mal tengo que amarlo. Eu aprendi que quando alguém fala mal, eu tenho que exercer o amor. En nuestra comunidad, Em nossa comunidade, cuando nosotros vemos que algo de eso está surgiendo, quando nós vemos que isso está surgindo em nossa comunidade, hacemos algunos ejercicios. nós fazemos alguns exercícios. No dejamos que nadie hable mal de nadie, Não deixamos que ninguém fale mal de ninguém. porque esas cosas generan que el poder no pueda reposar. Mas essas coisas geram que o poder não venha repousar. Nosotros queremos vivir poder, Nós queremos viver poder, queremos vivir un evangelio nós de queremos Dios, viver o evangelho de Deus, pero no nos preparamos para eso. mas nós não nos preparamos para isso. Entonces queremos salir afuera, Então, se nós queremos sair afora, queremos manifestar a nuestro Dios, queremos manifestar o nosso Deus, pero el peligro es o perigo é que si traemos las personas dentro, se colocamos as pessoas agora dentro, van a ver que la corriente de este mundo está dentro de nuestras eles vão ver comunidades, que a corrente desse mundo está em nossa comunidade. porque pasa lo mismo afuera que adentro, A mesma coisa que acontece lá fora, acontece dentro. porque hay personas que hablan mal, Porque há pessoas que falam mal, porque dice vamos a comer algo con esta persona. porque se vamos comer algo com essa pessoa, No, yo con esa persona no me llevo muy bien. não, é com essa pessoa eu não me dou muito Tuvimos bem. un problema hace 5 años, Tivemos um problema faz 5 anos, 4 años, 4 anos, 2 años, 2 y anos, todavía no lo pudimos e solucionar. até agora nós não conseguimos solucionar. Yo me imagino que si una persona ve eso Eu imagino se uma pessoa vê isso y es un poco inteligente, e é pouco inteligente, va a decir, bueno, es lo mismo estar acá que no estar. vai dizer, bom, a mesma coisa estando aqui, estando lá fora. Nosotros necesitamos generar una sincronización Nós precisamos gerar uma sincronia entre lo que nosotros hablamos y lo que nosotros vivimos. entre o que nós falamos e o que vivemos. Queremos poder, Queremos poder, pero queremos a nuestra manera. mas nós queremos poder à nossa maneira. Queremos seguir viviendo en temas de hombres. Nós seguimos vivendo temas de homens. Entonces vamos a salir de este lugar Então nós vamos sair desse lugar con muchas ganas. com muita vontade. Recién cuando Wilson terminó de orar, Assim como o Wilson terminou a orar, ese fuego que te enciende, ¿no? é esse fogo que te acende, não é? Y todos nosotros vamos a querer volver y vamos a querer hacer algo. E todos nós vamos voltar e querer fazer algo. Porque tenemos que movernos. Porque temos que nos mover. Porque eso tiene que ver con ser discípulos de Porque isso nuestro tem a Dios. ver com ser discípulo do nosso Deus. El problema es A questão é, que si nosotros no solucionamos temas de hombres, se nós não resolvemos os temas, os assuntos de homens, el poder que podemos manejar o poder que poderíamos manejar nos puede lastimar. pode acabar nos machucando. En la época de Moisés querían poder, Na época de Moisés queriam poder. pero el poder no solamente trae milagros, Mas o poder não traz só milagres. el poder trae santidad, O poder traz el santidade. poder trae pureza. O poder traz pureza. El Señor estaba en el campamento de los E o israelitas. Senhor estava no acampamento dos israelitas. Moisés no supo quizá que sus hermanos hablaron mal de él. Moisés não quis saber, No supo. não soube que os irmãos falavam mal dele. Pero nuestro Dios sí. Mas foi Deus que avisou. Y fue nuestro Dios el que habló con Aarón y su E hermana. foi Deus que falou com Arão e Miriam. Y les habló bien de Moisés. E falou bem de Moisés. Moisés no tuvo nada que ver. Moisés não tinha nada a ver. Porque cuando hablamos de poder, Porque quando nós falamos de poder, nosotros solamente pensamos en la parte buena de los nós milagros. pensamos somente a parte boa dos milagres. Y queremos un movimiento de E poder nós queremos um movimento de poder sin saber solucionar los problemas. sem saber solucionar os problemas. Nosotros tenemos problemas. Nós temos problemas. Porque si pedimos poder Porque se nós pedimos y poder ese poder viene e esse poder vem y nosotros no estamos e nós preparados, não estamos preparados, vamos a tener muchos leprosos. nós vamos ter muitos leprosos. Y esperemos que no se abra la tierra.
E nós vamos pedir para que não se abra a terra, Porque nuestro Dios funciona de esa manera. porque o nosso Deus funciona dessa maneira. Nuestro Dios es una totalidad Nosso Deus é uma y totalidade nosotros pensamos en partes. e nós pensamos em partes. Yo quiero esto Eu quero isso y mi compromiso es hasta acá. e meu compromisso está até aqui. Pero nos olvidamos de que nuestro Dios es un todo. Mas nós esquecemos que nosso Deus é um todo. Nosotros somos personas íntegras, Nós somos pessoas integrais. personas de una sola pieza. Nós somos pessoas de uma só coisa. Y sería difícil hablar de manifestar poder E seria muito difícil falar de manifestar poder sin haber aprendido a cuidar el corazón, sem ter aprendido antes de cuidar do nosso coração, sin haber aprendido a perdonar, sem aprender a perdoar, sin aprender a no hablar mal de mis hermanos. sem aprender a não ficar falando mal dos meus O como irmãos. Samuel hablaba el viernes, Ou como Samuel falou sexta, cuando nos recordamos de las cosas viejas. quando nós nos lembramos das coisas velhas, Hay un tipo de persona que tenemos que ser para este tiempo. há um tipo de pessoas que precisamos ser para esse tempo. Queremos poder, Queremos poder, pero tenemos que ser personas que puedan cargar ese poder. mas também temos que ser pessoas que podem carregar esse poder. El poder es pesado. O poder é pesado. Tiene que reposar sobre personas humildes, Tem que repousar sobre pessoas humildes. sobre personas que perfeccionaron el carácter. São pessoas que estão aperfeiçoando o seu caráter. Porque si no vamos a tener más de lo mismo. Senão vamos ter mais do mesmo. Muchas personas tienen poder, Muitas pessoas têm poder, pero el poder de nuestro Dios se diferencia en las personas que cargan ese poder. mas o poder do nosso Deus se diferencia em quem está carregando o poder. Nuestro testimonio es importante. Nosso testemunho é importante. La manera en la que vivimos, A maneira como nós vivemos, la manera en la que nos comportamos. a maneira de como nos comportamos. Jeremías, Jeremias, capítulo 2. capítulo 2. Versículo 13. Versículo 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. Este pasaje me gustó mucho Essa passagem eu gostei muito dela, porque creo que refleja el tiempo que estamos viviendo porque hoy. ele é um reflexo do tempo que nós estamos vivendo hoje. Primero habla de personas que dejaron a Dios, Primeiro fala de pessoas que deixaram a Deus, la fuente de agua viva. a fonte de água viva. Juan capítulo 4, João capítulo 4 Yeshua está hablando con la samaritana fala que Yeshua está falando com a mulher samaritana y le dice así, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. mas quem beber da água que eu tenho para dar não terá sede jamais, mas aquele que bebe, pelo contrário, vai ser gerado nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Dice que él tiene un agua Ele diz, eu tenho uma água para poder darte. para poder te dar. Esa agua Essa água va a producir que vos no tengas sed jamás. vai produzir em você a ausência de sede. Él no arranca diciendo que nosotros tenemos una fuente. Ele não fala que nós temos uma Él fonte. comienza diciendo que él tiene un agua para darnos. Ele começa dizendo, eu tenho uma água para dar. Y esa agua que él nos da produce algo en nosotros. Essa água que vai produzir algo em nós. Nosotros primero tomamos de él. Nós primeiro tomamos dessa água. En Juan capítulo 7, Em João capítulo 7, él dice, tienen que beber de mí. ele diz de novo, tem que beber de mim. Había mucha gente escuchando. Havia muita gente escutando isso. Era una fiesta muy importante. Era uma festa muito importante. Muchos lo estaban buscando en esa fiesta. Muitos estavam buscando ele nessa Y en festa. el momento más importante él se pone de pie. E diz, no momento mais importante, ele se colocou de pé. Y él dice, tienen que beber de mí. E ele disse, tem que beber de mim. Nosotros necesitamos beber de él. Nós necessitamos beber de Porque si Yeshua. nosotros no bebemos de él, Porque se nós não bebemos dele, eso no va a producir el cambio en nosotros. isso não vai produzir uma mudança em nós. Muchas personas quieren tener una fuente en su interior, Muitas pessoas querem ter fonte em seu interior, pero no entienden que primero tienen que beber de un agua que produce, mas não entendem que primeiro tem que beber a água que produz a fonte, que tengas la capacidad que tem a capacidade para que esa fuente pueda estar en tu para que interior. essa fonte possa estar em meu interior. Muchas personas dicen, esto es una promesa. Muitas pessoas dizem, isso é uma promessa? Yo tengo una fuente en mí. Eu tenho uma fonte em mim. Él hace cosas conmigo. Él hace cosas conmigo. Ele faz coisas comigo. Pero si no tomamos de su agua, Mas se nós não tomamos da sua no água, produce não se produz en nosotros em nós la capacidad a capacidade de que esa fuente pueda. de que essa fonte Pueda pode fluir. jorrar água, fluir.
Si no tomamos de su agua, Se nós não tomamos da sua água, nunca vamos a tener una fuente en nuestro interior. nunca vamos ter uma fonte no nosso interior. Y Jeremías capítulo 2 E Jeremias capítulo 2 comienza hablando que dejaron esa fuente de agua diz que deixaram essa fonte de água y cavaron cisternas. e cavaram cisternas. Para mí eso tiene mucho que ver Isso para mim tem a ver con algo que Sergio hablaba anoche. com algo que Sérgio falou ontem à noite. Personas que quieren meter lo divino en planos de As hombres. pessoas que querem meter o plano divino em seus planos de homem. Cuando pasa algún movimiento de nuestro Dios, Quando acontece algum movimento do nosso Deus, las personas lo que quieren hacer es encasillarlo. o que as pessoas querem fazer é encaixotar. No, tienen miedo de perder. Não tem medo de perder. Tienen- Tem medo de perder. Tienen miedo de perder, tienen miedo de que deje de haber agua. Tem medo que a água possa faltar. Entonces comienzan a cavar cisternas. Então eles vão cavando cisternas. Comienzan a procurar una seguridad para esa agua. Eles procuram uma segurança para manter essa água. No entienden que nuestro Dios es un río, Não entende que o nosso Deus é um rio. que de su trono Que Deus, do seu trono, hay un río. há um rio. Que nosotros no seamos esas personas. Que nós não sejamos essas pessoas. Tener fe Ter fé tiene que ver con esto, tem a ver com isso. con no generar un estanque, E não gerar uma cisterna, algo que con estanque. no ponerle límites a Não esa agua. colocar limite a essa água. Esas cisternas no tienen la capacidad de sostener el agua, Essas cisternas não têm capacidade de sustentar porque a los água. sistemas de hombres son imperfectos. Porque os sistemas de homens são imperfeitos. Siempre van a generar grietas, Sempre vão gerar grietas, gretas. rajaduras. Sempre vai haver rachaduras. Y el agua se va a perder. Aí a água vai se escapar. Vai ¿Cuántas perder. cosas nuestro Dios nos dio Quantas coisas nosso Deus nos deu en momentos específicos em momentos específicos y por algún lado se perdió? e por alguma maneira, de algum lado, se perdeu. Comenzamos bien, Começamos bem, con ganas, com vontade, motivados, motivados, despiertos, despertados, pero con el correr del tiempo mas com o passar do tempo, las cosas se van aquietando as coisas vão se aquietando y nos vamos acomodando a eso. e vamos nos acomodando a isso. Y necesitamos desafío tras desafío, E necessitamos de desafio atrás de desafios, como para motivarnos un poco. como para nos motivarmos mais um pouco. Escuchaba recién Eu escutava recentemente acerca de las cosas del cielo a la tierra. sobre as coisas do céu para a terra. Sí, me parece bien, E me parece bem. pero hay otra realidad que también nos habla la escritura, Mas há outra realidade que também as escrituras falam, que en nuestro interior iban a correr ríos de agua viva. que do nosso interior vai correr rios de água viva. Nosotros estamos esperando cosas del cielo Nós estamos esperando coisas dos céus para que sucedan en la para que tierra, aconteça na terra, porque no entendemos que en nuestro interior puede haber un porque no río. nosso interior pode haver um rio. Nós não estamos entendendo isso. Parece como si quisiéramos escapar del proceso, É como se nós queremos escapar do processo, de lo que su agua produce en do que a nosotros. sua água pode produzir em nós. Es una corriente É uma corrente constante, constante, que no tiene límites, que não tem limites, que no tiene fin. que não tem fim. Es su espíritu en É nosotros, seu espírito em nós, trayendo orden. trazendo ordem. Por eso, Por isso, cuando estuvimos en Río el año pasado, quando estamos no Rio ano passado, no son dos cosas distintas a lo que estamos hablando hoy. não são duas coisas diferentes do que nós falamos ano passado. Porque sin el orden, sin esa familia de lo que Porque sem hablamos, ordem, sem essa família que nós falamos ano passado, esto sería imposible vivir hoy. é impossível viver hoje. Si nosotros no somos personas ordenadas, Se nós não somos pessoas ordenadas, si no permitimos que esa agua produzca esa se limpieza en nós não nuestro interior, permitimos essas águas produzir uma limpeza interior, siempre vamos a estar en el mismo lugar. sempre vamos estar no mesmo lugar. Isaac, Isaac, cuando él comienza a hacerse poderoso, quando ele começa a ser poderoso, él comenzó a tener pozos ele começou a ter poços. y la gente peleaba con él. E as pessoas começaram a brigar com ele. Y él se iba a otro lugar, E ele ia para outro lugar. a los pozos que su papá había abierto. Os poços que seu pai Abraão já havia cavado. Y los filisteos habían tapado todos Os esos pozos. filisteus taparam todos os postos. Isaac tenía la Pozos. capacidad de producir pozos. E Isaac tinha uma capacidade de produzir poços. Entonces él no se quedaba peleando. Então ele não ficava brigando. Bueno, quédense con ese pozo. Bom, pode ficar com esse poço. Esa no es mi seguridad. Essa não é minha Y segurança. se iba a otro lugar E ia a outro poço. y abría otro pozo E havia outro poço. y se volvían a pelear. E abria outro poço Ele e dizia- voltava a brigar com ele. No hay ningún problema. Ele fala, não tem nenhum problema. Me voy más lejos. Eu vou a mais longe. Y él produjo otro pozo. E ele produzia, cavava outro poço.
Y el Señor comienza a hablar con él de las promesas que le había hecho a su E padre. Deus começa a falar com ele as promessas que havia feito seu pai Abraão. Y después de eso él vuelve a abrir otro pozo. E depois ele volta a abrir outro poço. Isaac tenía una capacidad para abrir pozos. E Isaac tinha uma capacidade de abrir poços. Él sabía que no tenía que ver con el agua de ese lugar. Ele sabe que não tinha a ver com a água desse lugar. Tenía que ver con la capacidad que había en su interior. Tinha a ver com a capacidade que ele tinha no seu interior. Nosotros a veces luchamos por pozos, Às vezes nós lutamos por poços, por un lugar, por um lugar, por la seguridad, pela segurança, por el miedo, pelo medo, por el temor, por temor. porque no tenemos la capacidad de ir a otro lugar y abrir un Porque nós pozo. não temos a capacidade de ir a outro lugar e abrir outro poço. Personas que siempre están en el mismo lugar, Pessoas que sempre estão no mesmo lugar, por los límites, colocando limites, por los miedos. por medo. Dice, este es mi lugar, Ele diz: esse é meu lugar, yo de acá no me puedo mover. aqui eu não posso sair. Esto me funciona bastante Isso bien. funciona bem. Y se olvidan que nuestro Dios es una corriente, E nós vemos que o nosso Deus é uma corrente, no es un estanque. não é algo estancado. Nosotros tenemos la capacidad de abrir pozos. Nós temos a capacidade de abrir poços. Los filisteos vinieron y taparon. Os filisteus vinham e taparam os poços. Isaac vino y los volvió a abrir. Isaac foi lá e voltava a abrir. Y el agua comenzó a brotar. E a água começou a brotar. Y dice que Isaac se hizo muy poderoso. E diz que Isaac se tornou muito poderoso. Y las mismas personas E as mesmas pessoas que habían luchado contra él que lutavam contra ele volvieron y le dijeron, voltaram e disseram para ele: perdónanos, Isaac. perdoa, Isaac, Solo te pedimos que no nos hagas daño. só te pedimos, não faça nada. Sos demasiado poderoso. Você é muito poderoso. No tenemos la capacidad de hacer lo que vos Nós não haces. temos a capacidade de fazer o que você faz. Solo te pedimos que no nos hagas Só daño. pedimos que você não faça nada conosco. Nosotros necesitamos entender Nós precisamos entender qué es lo que hay en nuestro interior. o que há no nosso interior. Comenzar a abandonar nuestras cisternas Nós vamos abandonando as nossas cisternas. y volvernos a la fuente de agua viva. Nós vamos voltar às fontes de água viva. Santiago, Santiago, él habla ele fala, y Tiago dice fala, que de una misma fuente no pueden salir dos aguas. ele diz que de uma mesma fonte não pode jorrar duas águas. ¿Cuántas fuentes hay en nuestro interior? Quantas fontes há no nosso interior? ¿Hay aguas amargas o aguas dulces? Há águas amargas ou águas doces? Como decía Fabio, necesitamos ese tronco, Nós esa precisamos- rama para tirar en las aguas Como amargas o y se Fábio disse, nós conviertan. precisamos dessas folhas, desse galho para tirar essas águas amargas e tornar em água potável. Nosotros tenemos que producir una sola agua, Nós temos que produzir uma só água, porque nuestra fuente es una sola. porque a nossa fonte é uma só. Tenemos que dejar las cosas que nos amargan Nós devemos deixar as coisas que nos deixam amargos. y tenemos que comenzar a compartir de las cosas dulces. E nós precisamos compartilhar de coisas doces. Porque cuando las personas tomen de esa agua, Porque as pessoas tomam dessa água, no van a volver a tener sed jamás. eles não vão voltar a ter sede jamais. A veces tenemos como un vaso de agua Às vezes nós temos como um copo de água. y lo único que podemos compartir con las personas es un vaso de agua. E a única coisa que a gente pode compartilhar com as pessoas é somente um copo de água. Y las personas tienen que venir continuamente E as pessoas têm que vir até você porque vuelven a tener continuamente, sed. porque elas voltam a ter sede. Fabio, viste que te había contado que tuve un problema el mes E pasado. Fábio, lembra que eu te contei que tive um problema mês passado? Bueno, lo solucioné, Bom, eu solucionei, pero ahora tengo otro. mas agora tem outro. Y E constantemente constantemente necesitan soluciones necessitam de soluções que nos retrasan, que nos atrasam, que nos hacen correr nuestra vista de lo que tenemos que hacer. nos faz estar longe do que nós precisamos fazer. Estamos rodeados de problemas Nós estamos sempre rodeados de problemas y los solucionamos con vasos de agua. e nos solucionamos com um copo de água. Muchos van a la cisterna y agarran agua de ese lugar Muita gente vai na cisterna e pega um copinho de água desse lugar, porque no hay un río en su porque interior. não há um rio no seu interior. Hablábamos estos días Nós falávamos esses dias, acerca de lo que la iglesia está viviendo hoy, nós falamos sobre o que a igreja está vivendo hoje de predicadores que se quedaron sin predicación. e de pregadores que estão sem pregação. Yo tenía un pensamiento cuando era chico, Eu tinha um pensamento quando eu era criança. tenía 7, 8 años, Eu tinha 7, 8 anos. y pensaba, no es un libro tan grande. E eu pensava, isso não é um livro tão grande. Cuando yo sea grande seguramente ya se habrá predicado todo. E eu pensei, quando eu for grande, com certeza eu vou ter pregado sobre todo o livro. Y fue mi pensamiento por mucho tiempo. E foi meu pensamento durante muito tempo. Cuando fui creciendo dije, no, este libro es muy profundo. Aí eu fui crescendo e disse, não, esse livro é muito profundo. Pero hoy quiero volver a esse pensamiento. Mas eu quero voltar a esse pensamento. Porque hay personas que sienten que esta palabra se agotó. Tem pessoas que acham que essa palavra já se esgotou. No pueden tomar cosas de acá. Eles não conseguem tirar coisas daqui. Porque el conocimiento es una cisterna. Porque o conhecimento é uma cisterna. Pero su espíritu es un Mas río. seu espírito é o rio. Y quienes tomaron de la cisterna E quem toma da cisterna se dieron cuenta de que se le está acabando el agua. deu
conta que a água está acabando, que por algún lado se les fue, que algo se escapou, se alejaron de Dios. se distanciaram de Deus. Y si ustedes leen todo el capítulo 2 de Jeremías, E se você ler todo o capítulo 2 de Jeremias, habla acerca de cómo ellos fueron suplantando a Dios. e fala como eles foram suplantando a Deus. Hoy las personas fueron suplantando a Dios de distintas E maneras. como as pessoas foram suplantando a Deus de distintas No maneiras. se dieron cuenta, Eles não perceberam. o sí, Ou sim, pero por algún lado se fue yendo mas por algum lado foi fugindo. y hoy se encuentran secos. E hoje estão secos. Yo quiero que vos cierres los ojos ahí donde Eu estás. quero que você feche seus olhos aí onde você está. Y yo quiero decirle a algunas personas específicas, E eu quero dizer a algumas pessoas específicas, a ministros, a ministros, que cuando vuelvan a su lugar quando eles voltarem ao seu lugar, hay pozos para destapar. há poços para que você possa cavar Hay novamente. lugares específicos Há lugares específicos donde el río corría, onde o rio corria pero por distintos problemas, por diferentes problemas, por sistemas de hombres, por sistemas de homens, por personas que quisieron asegurar algo, por pessoas que quiseram se assegurar de por algo, personas que se quisieron apropiar de esa agua. pessoas que quiseram se apropriar dessa água. Los pozos fueron cerrados. Os poços foram tapados. Cuando vuelvas a Quando tu você ciudad, voltar à sua cidade, cuando pises de nuevo esa tierra, quando você pisar de novo na sua terra, sería bueno que hagas una oración. seria bom que você fizesse uma oração Decirle, Padre, no quiero volver a esta tierra de la misma manera. e dissesse: Pai, eu não quero voltar a essa terra da mesma maneira. ¿Cuáles son los pozos que están tapados en esta tierra? Quais são os poços que estão tapados aqui? Porque en algún momento parecía que iba a suceder algo, Porque em algum momento parecia que ia acontecer alguma coisa, pero vinieron personas y taparon. mas veio pessoas e taparam esses poços. Yo quiero destapar. Eu quero destampar Yo esses quiero que tu río corra. Eu quero ver o teu rio correndo. Yo no quiero darle un vaso de agua a las personas. Eu não quero somente dar um copo de água às pessoas. Hay agua A água y hay agua viviente. e a água viva. El agua que produce nuestro Dios A água que produz o nosso Deus es un agua viva. é uma água viva. Cuando experimentas esa agua, Quando você experimentar essa água, no volvés a tener sed você não jamás. volta a ter sede de água. Nunca acabe, permanece.